Bom dia, pessoal! Beleza? Ótima semana para vocês, viu, gente? Estamos então iniciando a nossa aula de hoje, relembrando os pontos passados que nós paramos, né, gente? Estávamos falando sobre o fenômeno de reflexão e nós estávamos aplicando o fenômeno de reflexão em alguns sistemas ópticos. O primeiro sistema óptico, pessoal, o primeiro brinquedo que a gente vai utilizar para que ocorra a reflexão, espelho plano, foi onde nós paramos semana passada, né? E semana passada, sobre espelho plano, a única coisa que foi dita, como que se forma a imagem. Como que a gente vai desenhar a imagem de um objeto diante de um espelho plano. Como nós vamos desenhar o seu reflexo. Lembra que óptica geométrica, pessoal, é muito desenho. Então a gente está ensinando basicamente para vocês o quê? A desenhar. A mostrar para vocês qual é o comportamento do raio de luz ao atingirem um espelho plano. E nós vimos na aula de semana passada que uma imagem tem 3 características a serem lembradas em relação ao espelho plano. Primeiro, a imagem é simétrica. O que isso quer dizer, pessoal? A distância que o objeto se encontra do espelho é a mesma distância que a imagem se encontra do espelho. Então essas distâncias são iguais. Então nós dizemos que objeto e espelho, imagem e espelho estão equidistantes entre si. Semana passada eu utilizei a letra X e disse que a distância que o objeto está do espelho, X, é a mesma distância que a imagem se encontra do espelho, pessoal. X'. Então isso é essencial para que nós possamos fazer os novos desenhos, tá? Depois nós classificamos, né? Demos nome à imagem formada por um espelho plano, gente. O espelho plano lembra, se você está diante dele, levanta a mão direita, aparentemente o seu reflexo lá atrás levanta a mão esquerda. Isso não é imagem invertida. Isso é o que nós chamamos de imagem reversa, ou também chamada de enantiomorfa. O que seria uma imagem invertida para a física, gente? A imagem invertida seria uma imagem de cabeça para baixo, né? Eu levanto a mão direita aqui e mostrar o meu reflexo de cabeça para baixo. Isso sim a física considera uma imagem invertida. Aqui só muda um eixo, só um eixo. Se eu levanto a mão direita, aparenta levantar a esquerda. Mas o eixo representado pelo meu corpo Y permanece imutável. Então nós classificamos a imagem de um espelho plano, chamando-a de reversa ou enantiomorfa. E a última, pessoal, classificação da formação de imagens que nós tivemos é que sempre objeto e imagem formada por um espelho são de naturezas opostas. Se o objeto possui a natureza real. E quando que nós dizíamos que um objeto ou uma imagem tinha natureza real? Quando ele era formado pela intersecção, pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Já uma imagem virtual era quando o objeto ou a imagem era formada pelos prolongamentos dos raios de luz. E o que eram os prolongamentos, pessoal? Lembra que todo raio, após ser refletido no espelho, deixa atrás do espelho essa linha imaginária? Então, após a reflexão, os raios de luz deixam atrás do espelho aquelas linhas tracejadas que nós chamamos de prolongamentos dos raios de luz. Quando um objeto ou uma imagem é formada pela intersecção desses prolongamentos, dizemos que o objeto ou a imagem tem a natureza virtual. Lembrando que nós temos ponto-objeto real, ponto-objeto virtual, ponto-objeto impróprio. Assim como nós temos imagem, né, pessoal? Ponto-imagem real, ponto-imagem virtual e ponto-imagem imprópria. Como que nós classificávamos ponto-objeto e ponto-imagem? O ponto-objeto era quando os raios de luz estavam chegando no sistema óptico. Ponto-imagem é quando esses raios de luz estavam saindo do sistema óptico. Então essa é a classificação de ponto-objeto e ponto-imagem. Dando sequência, então, pessoal, campo visual formado por um espelho plano. O que seria o campo visual, pessoal? Seria a região onde você consegue visualizar objetos por reflexão. Então imagine a seguinte situação. O meu apagador aqui ia representar um espelho retrovisor de automóvel. Eu com o retrovisor regulado aqui, pessoal, quando eu olho para o retrovisor, eu vejo algumas regiões aqui atrás
devido ao reflexo dele nesse espelho. Porém, tem pontos fora do meu campo visual, o que nós chamamos de ponto cego, né, popularmente. São regiões que você não consegue visualizar por reflexão. Então, se alguém tivesse aqui, pessoal, ó, nessa posição atrás de mim, eu não ia conseguir visualizar ele por reflexo. Então, eu preciso saber essa região que eu consigo visualizar por reflexão. A isso, nós aplicamos essas condições de formação de imagem. Gente, olha aqui meu desenho. Coloquei 7 pontos aqui, diante de um espelho plano que eu fiz o meu espelho na vertical. E eu, o observador, a gente sempre desenha o observador, pessoal, a maioria dos livros didáticos traz com esse desenho aqui, ó, que lembra um olho humano, tá? Então é como se eu estivesse postado aqui e queria saber quais desses 7 pontos eu consigo visualizar por reflexão. Existem pontos que você vê pelo reflexo e pontos que não existem, mas como saber isso? Gente, vamos seguir etapas. Como eu disse para vocês, em óptica geométrica, eu preciso ensinar vocês a desenhar. Primeiro passo, gente, que você sempre vai ter que fazer é ver a distância que o observador está do seu espelho. Esse é o primeiro passo. Essa distância aqui é o que nós chamamos de x. Lembra, pessoal? Distância do objeto até o espelho x. Então, esse é o primeiro passo. X. Bem, se o observador está a uma distância x do seu espelho, obrigatoriamente o seu reflexo, a sua imagem, também estará à mesma distância x lá atrás, que nós chamamos semana passada de x'. Então eu vou fazer a distância aqui, pessoal. Se o observador está nessa distância x, o seu reflexo com certeza também estará lá atrás. Mais ou menos aqui, ó. A distância x'. Lembrando que a distância do objeto à imagem é a mesma distância da imagem ao espelho. Então eu venho aqui e desenho o reflexo do observador. Olha o reflexo do observador, gente. Vou chamar de O'. Então esse é o reflexo do observador. O primeiro passo do nosso objetivo já foi dado. O segundo e último passo é emitir 2 raios de luz. Lembra, pessoal, que nós vimos isso lá em fonte de luz? Emitir 2 raios de luz que tangenciam o objeto. Aqui é como se tivesse 2 raios de luz que tangenciam o espelho. Olha só, gente. Seriam 2 raios de luz que tangenciam o espelho e se encontram aqui na imagem, ó. É um raio de luz que tangencia o bordo superior, mas lembrando, gente, atrás do espelho chega um prolongamento. Deixa eu fazer mais ou menos aqui, ó, para não errar o desenho. Ó. Então, basicamente é uma linha reta, né? Isso que eu falei para vocês, é importante é não errar desenho. Uma luz se propaga em linha reta, eu venho aqui e faço o prolongamento atrás do espelho. Primeiro, então, tangencia o bordo superior e os seus prolongamentos chegam lá atrás. Marcos, por que os prolongamentos? Porque o raio de luz bate e reflete aonde, pessoal? Bateu nesse bordo do espelho e vai refletir no próprio observador. O segundo raio tem um comportamento muito análogo, pessoal. Você vai jogar tangenciando, só que agora o bordo inferior. E os prolongamentos chegam lá. Ó, gente. Então, o que está no campo visual do meu observador é só esta região aqui, pessoal, que está compreendida entre os 2 raios de luz. Todos esses pontos que estão fora dessa região, pessoal, o ponto 1 ficou lá de fora também, né? O número está aqui dentro, mas o ponto está lá fora. Então, ó,
Os pontos que estão no meu campo visual, somente o ponto 5 e o ponto 2. O ponto 1, 3, 4, 6 e 7 estão fora do meu campo visual. Esses pontos não são visíveis por reflexão. Mas cadê a reflexão, gente? Basicamente o que basta saber é isso, tá? Mas a rigor o que acontece com o raio de luz, depois que bate no espelho, é refletir aos olhos do observador. Esses dois raios depois de refletidos é só para enfeitar o pavão, tá, gente? Para mostrar o que acontece com a luz. Mas o que interessa é esta região que está entre os dois raios incidentes no espelho. Em qual ponto? Nos seus bordos. Fazer o bordo, ó. Esse é o tamanho do espelho. Claro aqui então, pessoal, é assim que a gente vai fazer desenhos relacionados a campo visual de espelho. 2 passos, relembrando tudo de novo, gente. Primeiro passo, ver a distância que o observador está do espelho. Aí você vai fazer o reflexo dele a mesma distância lá atrás. Segundo passo, 2 raios que tangenciam os bordos do espelho e se fecham lá na sua imagem. Tudo que estiver entre esses 2 raios incidentes está no seu campo visual. Belezinha, pessoal? E agora a gente começa a fazer uma brincadeira diferente com o espelho. Agora a gente vai começar a se mover diante do espelho, depois ele vai se mover, né, em relação a gente, e depois ele vai girar. E aí a gente vê a associação de espelho plano fechando esse conceito, então, reflexão em espelho plano. Mas vamos apagar aqui rapidinho. E lembrando, óptica geométrica, pessoal, basicamente a intenção é fazer com que vocês desenhem. É ensinar vocês a desenhar. Agora o que nós vamos fazer é mexer com o espelho. Mexer com o espelho para frente ou para trás. O que nós chamamos de translação. Translação, lógico, né, gente? De espelho plano. Cuidado com os desenhos aqui, tá, pessoal? Cuidado com os desenhos aqui. Vamos fazer o desenho, então, procurar ser o mais simétrico possível. Eu vou fazer um espelho na vertical. Esse espelho E vai estar sobre uma superfície que está na horizontal. Então, eu espelho aqui na vertical sobre uma superfície aí. E nós vamos colocar um objeto diante desse espelho. E depois nós vamos mexer esse espelho. O que vai acontecer com a imagem, pessoal? Qual é a relação entre a movimentação da imagem com o espelho? O objeto para óptica geométrica, pessoal, normalmente é adotado como uma seta. Então, o observador a gente faz com o olho, o objeto a gente representa como uma seta. Pode ter N tipos de objeto, né, pessoal? Então, a gente generaliza e diz que o objeto é uma seta. Objeto este, ó. Se ele está a uma distância, como nós víamos lá nos itens anteriores, x do meu espelho, se o objeto está a uma distância x, obrigatoriamente o seu reflexo também estará a uma distância x, que nós chamamos de x', mas x e x' são iguais. Então deixa eu fazer o reflexo do objeto. Se o objeto está a uma distância x, a sua imagem também é uma distância x. Então aqui nós teríamos a imagem formada por reflexão em um espelho plano. Essa imagem nós vamos chamar de I1. A distância x. Que x e x' é a mesma coisa, né, gente? X. A magia começa agora. A translação aparece agora, pessoal. Como que ela vai aparecer? Translação é quando você mexe com o espelho, o objeto fica parado.
O espelho vai para frente ou vai para trás? Pessoal, ele pode se movimentar. Eu vou desenhar o objeto aqui se movendo uma distância que eu vou chamar de desão. Então, ó, aqui é a antiga posição. Eu vou mexer o espelho, eu vou para essa nova distância aqui, tá, pessoal? Ó, puxei o espelho para cá. Esse é o mesmo espelho. E essa distância que eu movi o espelho, pessoal, eu vou chamar de Dzinho, D minúsculo. Essa distância aqui, D minúsculo. É o deslocamento que o espelho teve, tá? O objeto permaneceu imutável. O objeto, ó, vou fazer ele na mesma, ó. Reparem, gente. Mesma posição. Esse aqui é o mesmo objeto. Mas reparem agora, pessoal. Essa distância que o objeto se encontra do espelho já não é mais x. Essa é uma nova distância. E a essa nova distância eu vou chamar de y. É uma nova distância que o objeto se encontra do espelho. Bem, se o objeto se encontra a uma nova distância do espelho, obrigatoriamente o seu reflexo também estará. Se o objeto está a uma distância y, o seu reflexo também vai estar numa distância y. Então aqui a imagem se moveu. Mais ou menos simétrico aqui no meu quadro, né, pessoal? Y. Reparem que esse é um I2. Por que um I2, Marcos? Porque está numa nova posição. A distância que o objeto está do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho. Y. Tá. O que é importante desse desenho para nós? É comparar duas distâncias, pessoal. A distância Dzinho que o espelho se mexeu com a distância que eu vou chamar de Dzão, distância que a imagem se mexeu. Reparem que essas distâncias não são iguais. O tanto que você mexeu o espelho não é igual ao tanto que a imagem se deslocou lá atrás. Tem uma proporção. E esse é o objetivo de estudar a translação, saber qual é a proporção entre o deslocamento do espelho com o deslocamento da imagem. Vamos tirar a proporção dos 2D. Primeiro vamos ver quanto que vale o deslocamento do espelho, gente, o Dzinho. Reparem que essa distância Dzinho, olha para o quadro agora, gente, presta atenção aqui. Esse deslocamento do espelho é toda essa distância y, então o Dzinho vai ser toda essa distância y menos essa distância x. Nós temos o deslocamento do espelho. Então, vou colocar aqui, ó, que o deslocamento do espelho é o y, nova distância do objeto ao espelho, menos x. Essa, então, pessoal, é a proporção de Dzinho. Agora nós vamos ter que fazer o mesmo raciocínio para saber quanto que vale Dzão, o deslocamento obtido pela imagem. Quanto que vale o Dzão? Vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Achamos o Dzinho, agora temos que achar o Dzão. Vamos achar o Dzão. Quanto que vale o Dzão, gente? Olha para o meu desenho. Esse deslocamento que a imagem teve é toda essa distância, ou seja, y mais y, 2y, menos essa distância, x mais x, ou seja,
2x. Olha, o deslocamento que a imagem teve, o Dzão, é o dobro do deslocamento que o Dzinho teve. Como assim? O Dzão não é tudo isso, 2y, menos isso, 2x? 2y menos 2x. Sendo assim, coloco 2 em evidências, né, pessoal? O Dzão é 2 vezes y menos x. A essa equação chamarei de equação 2. Agora, olha, gente. Quem que é y menos x? Y menos x é o Dzão. Então, nós temos que, substituindo a equação 1 dentro da equação 2, substituindo a equação 1 em 2, nós temos a expressão que relaciona o Dzão, deslocamento da imagem, igual a 2 vezes quem que é x menos y? Dzinho. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Isso quer dizer que se você afastar o espelho 1 metro de você, o seu reflexo lá atrás se afasta 2 metros de você. Se você deslocar o espelho, pessoal, a uma distância de 3 metros de você, né, separar o espelho de você, a sua imagem lá atrás é 6 metros. Ela sempre se desloca o dobro em relação a você do que o espelho se desloca. Isso tem uma sacanagem. A velocidade que a imagem se move é o dobro da velocidade do espelho. Muita atenção com isso, tá, gente? Ó, a velocidade que a imagem lá atrás se move é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Muita atenção em relação a isso, tá, gente? A imagem se move com o dobro da velocidade do espelho. Isso em relação a você. Então, em relação a eu, pessoal, se o espelho se move, tanto faz para frente ou para trás em relação a eu, tá? Se ele se move com uma velocidade de 5 metros por segundo, o seu reflexo lá atrás está a uma velocidade de 10 metros por segundo, em relação a você. Então, tudo em relação ao observador. Lembra que na óptica geométrica depende das distâncias que separam, pessoal? Os olhos do observador do fenômeno que está acontecendo? Então, em relação a eu, se o espelho se move com uma velocidade de 10 metros por segundo, a imagem se move, o seu reflexo se move com uma velocidade de 20 metros por segundo. Muito cuidado, que aqui eles adoram saber, confundir a cabeça da gente com relação ao referencial, gente. A imagem em relação ao espelho, tem mesma velocidade em relação entre eles. Só que a imagem e o espelho em relação a você como observador tem o dobro da relação. Belezinha, pessoal? E essa nossa primeira aula, então, gente, encerra aqui. E na nossa próxima aula a gente vai visualizar outros 2 fenômenos que acontecem em espelho plano. Beleza? Bem, pessoal, finalizando a nossa aula 1, pessoal, eu vou fazer 2 exercícios com vocês que eu vou compartilhar na tela com vocês, tá? É um relacionado à translação de espelho plano e um associado a campo visual, tá? Para a gente finalizar essa aula 1 com a aplicação de cada situação, tá? No primeiro exercício que eu vou compartilhar a tela com vocês, o enunciado diz a seguinte coisa. Deixa eu compartilhar aqui. Olha o primeiro exercício aí, pessoal. No primeiro exercício diz que um objeto extenso de altura h está fixo, disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano. Então, o nosso objeto, que ele chamou de H, está a uma distância de 120 centímetros do espelho. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa situação
encontra-se distante do objeto de qual valor, gente? Vamos voltar aqui para o quadro agora e vamos fazer juntos esse exercício aqui então. O enunciado diz então que o objeto de altura h está a uma distância de 120 centímetros, pessoal, do nosso espelho. Logo, o seu reflexo também está a uma distância atrás do espelho de 120 centímetros. Então, o seu reflexo estará à mesma distante, ou seja, a distância do objeto ao espelho é equidistante, ou seja, a mesma distância da imagem ao espelho. Essa distância, então, corresponde a 120 centímetros. Isso na primeira situação. Aí, o que o cara do exercício faz? Ele aproxima o espelho 20 centímetros do objeto. Então, esse espelho que estava nessa posição vem para essa nova posição aqui, que eu vou colocar 20 centímetros. Ele se deslocou, o espelho teve um deslocamento, da situação anterior para essa nova situação, de 20 centímetros. Sendo assim, a nova distância entre o objeto e o espelho, essa nova distância, pessoal, corresponde a 100 centímetros. Opa! Se o objeto está a 100 centímetros do espelho agora, o seu reflexo obrigatoriamente também estará à mesma distância lá atrás. Então, a nossa imagem, o reflexo formado pelo objeto de altura h, estará a essa nova distância aqui. E essa nova distância corresponde a quanto, pessoal? Se aqui é 100, obrigatoriamente o seu reflexo é 100 centímetros. Muito atenção ao que o exercício pede, hein, pessoal? O que o exercício pede não é a nova distância da imagem para a antiga. Sabemos que quando você desloca um espelho de 20 centímetros, a distância que separa a antiga da nova imagem é o dobro. Então, no caso aqui, 40 centímetros. Mas não foi isso que o exercício pediu. O que o exercício pediu, qual é a nova distância entre a imagem e o objeto? É essa distância aqui que ele pediu. Pessoal, essa distância corresponde a 200 centímetros. Essa aqui, então, é a resposta do nosso exercício 1, gente. E agora, vamos para mais um exercício aí, pessoal. O exercício envolvendo o campo visual. Deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. O novo exercício. Diz assim, pessoal. Certa pessoa possui um espelho plano e retangular. E esse espelho, deixa eu puxar para cá, de 90 centímetros de altura. Quando ele fica em pé diante do espelho, quando essa pessoa fica diante do espelho, disposto verticalmente e convenientemente posicionado, consegue ver a sua imagem de corpo inteiro. Nessas condições, pode-se afirmar que a referida pessoa tem uma altura máxima de quanto? Aqui é o que nós chamamos de exercícios clássicos, pessoal. Esse é um exercício que nós chamamos de exercício clássico. Eu vou passar aqui para o quadro agora e eu vou precisar que vocês prestem atenção na resolução que eu vou fazer no quadro. Vamos voltar para cá. Vem aqui.
Cuidado com esse tipo de exercício, exercício característico da UEM, tá, pessoal? Ele diz que existe uma pessoa diante de um espelho. Essa situação eu vou dar uma ampliada no desenho. E nós vamos ter que bater cabeça aqui em relação trigonométrica. O nosso espelho, então, posto verticalmente, ele diz, já informou o tamanho do espelho, né, pessoal? O tamanho do espelho nesse exercício é 90, mas vai precisar de um carinho, uma atenção a mais, pessoal. O observador agora, quando é referente a tamanho mínimo de espelho plano, são duas coisas que os caras perguntam direto. Qual é o tamanho do espelho, que nesse exercício, no caso, ele deu 90, e qual é a altura que a base dele tem que ficar do chão. Então, para isso, eu vou precisar que o observador, o objeto, no caso, né, precise ser desenhado um pouquinho de forma diferente. Olha só, o observador, eu vou fazer uma seta, o nosso objeto, o olho do objeto, e esse objeto vai ter uma altura que eu vou fazer uma ponta da seta aqui. Essas duas alturas são essenciais. Quais duas alturas, pessoal? A altura dos olhos até o solo, essa altura aqui que eu vou chamar de H minúsculo. O Hzinho, pessoal. E o tamanho todo desse observador, desse objeto. Então, para descobrir tamanho mínimo do espelho e a altura que esse espelho tem que estar do chão, você vai precisar dessas duas alturas do objeto. A altura dos olhos até o chão e a altura total dele, pessoal. Ou seja, daqui até aqui embaixo. Essas duas alturas são essenciais para descobrir outras duas. Por quê? Reparem só, o meu observador ou objeto está a uma distância x do meu espelho. Obrigatoriamente, o seu reflexo estará a qual distância, pessoal? A mesma distância x. Então eu vou pegar aqui essa distância, vamos fazer por simetria aqui, o meu reflexo daquele observador. Deixa eu preencher o desenho. A distância, então, entre o reflexo e o espelho é a mesma distância x. Agora, atenção nos raios de luz. Para que eu veja um objeto de corpo inteiro, é como se houvesse uma situação imaginária em que o raio de luz saísse da ponta do seu reflexo e chegasse até os olhos, e outro da base inferior e chegasse até os olhos, para que eu visse completamente, de corpo inteiro. Vejo da cabeça aos pés. Então eu vou fazer uma linha aqui, pessoal. É como se tivesse uma linha que saísse lá da cabeça e chegasse aos olhos, e outro que saísse lá dos pés e chegasse aos olhos. Então eu vou fazer aqui, ó, a linha é um raio de luz, porém lá atrás tudo é prolongamento. Aqui embaixo a mesma coisa. Sai o prolongamento e vem até os olhos. Reparem, pessoal, que a única coisa que eu preciso do espelho é esse pedaço aqui, ó. Esse tamanho aqui. Todo o restante do espelho não me interessa. Essa parte do espelho eu não vou precisar. E essa parte do espelho eu também não vou precisar. Eu só preciso de todo aquele espelho, eu só preciso desse pedaço aqui. O que eu vou chamar, pessoal, de tamanho do espelho, eu vou colocar Dzão, tá? E nessa situação ele já deu que o nosso Dzão é de 90 centímetros. Marcos, mas ficou meio esquisito essa ideia. Como o raio de luz sai lá e vem para cá? Na verdade, pessoal, o que acontece aqui é reflexão. O raio de luz sai do topo da cabeça, bate no espelho e reflete aos olhos. Assim como ficou estranho falar que o raio de luz sai lá da imagem e vem aqui, né?
Na verdade, o raio de luz sai aqui da base do desenho, bate ali no espelho e reflete, tá? Então, repara só porque o tamanho da pessoa é essencial. A gente vai fazer semelhança de triângulo aqui, pessoal. Aqui nós temos a altura toda do personagem, o tamanho dessa pessoa, que o exercício pede. Como fazer relação de triângulo? Como fazer relações aqui, pessoal? Vocês vão precisar utilizar dois triângulos aqui. Esse triângulo, pessoal, que eu estou riscando em vermelho, reparem, o triângulo pequenininho, que liga o olho do objeto às extremidades do espelho, com o triângulo que agora eu vou fazer em azul, pessoal. Triângulo grandão, ó, que liga os olhos do observador até o seu reflexo. São esses dois triângulos que nós vamos ter que fazer relação. Veja como. Essa altura H do objeto, a altura total do objeto, está para o tamanho mínimo do espelho. Então, esse cateto do triângulo grandão está para esse cateto do triângulo pequenininho. Assim como esse cateto do triângulo grandão, ó pessoal, lá da imagem até o objeto, x mais x, 2x, né? Assim como 2x está para essa distância do pequenininho, ó. Distância do espelho até o objeto, x. Corta-se então a distância. Reparem que a altura do personagem é o tamanho do espelho vezes 2. Então é o D, tamanho do espelho, vezes 2. Resumidamente, pessoal, o que eu preciso grifar para vocês é que você precisa comprar na sua casa um espelho sempre com a metade do seu tamanho para que você possa se ver de corpo inteiro. Aqui, o que o exercício pede é qual é a altura do personagem, o H, né? Então, H é 2 vezes 90 centímetros. 2 vezes 90 centímetros, 180 centímetros ou 1,8 metros. E assim a gente encerra a nossa primeira aula, tá, pessoal?